Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és Amém. Então tá. Então, nós vamos aqui estar estudando a palavra do Senhor nessa noite. E eu estava meditando na palavra hoje à tarde, e desde hoje de manhã. E eu estava meditando, e me veio um versículo na mente, e dentro daquele versículo eu comecei a pensar. E me veio um tema também. E dentro daquele tema a gente começou a meditar, e a gente começou a pensar. Como que Deus ele quer fazer, o que Deus ele espera de cada um de nós, o que Ele está pretendendo fazer nas nossas vidas. E sabe, meus irmãos, e uma das coisas mais importantes na nossa vida, o que Deus ele está esperando, é quando nós vivemos vida nova. Amém, irmãos? Deus espera que nós vivemos vida nova. Veja bem, quando alguém coloca uma roupa nova, não dá uma aparência melhor? Sim ou não? Sim. Você vai lá, você compra uma muda de roupa nova, do seu gosto. Você olha no espelho, você se sente melhor. E meus irmãos, e também dá um destaque. Isso destaca. Agora, o que Deus espera também? Que nós possamos ter uma vida nova, vivendo essa vida nova no nosso dia a dia. E que cada dia essa vida ela possa estar se renovando com o Senhor e para o Senhor. Isso Deus espera de nós. E o versículo da palavra é um versículo bastante conhecido, que nós encontramos em 2 Coríntios 5,17. Quem conhece ele de cor? E se alguém, agora quem conhece? Isso. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fizeram novas. Então veja o que diz a palavra. A palavra de Deus, ela diz: se alguém está em Cristo, as coisas velhas passaram. Eu estava meditando hoje um pouquinho sobre estar em Cristo. Você hoje está dentro da igreja. Você está aqui assentado. Agora, vamos começar a imaginar um pouquinho. A pessoa que está em Cristo, ela é nova criatura. Hoje, quando nós chegamos aqui, estava um calorão aqui dentro. E de repente a gente ligou aqui, o ar, de repente começou tudo ficar fresco, mudou a temperatura. E daí eu saí ali da porta para fora, eu senti o calor. E meus irmãos, eu comecei a pensar, quando eu estou em Cristo, o amor dele vai sendo derramado na minha vida. A graça dele é derramada na minha vida. No momento que eu saio da presença dele um pouquinho, eu começo a sentir o calor que há nesse mundo. Não o calor do clima, tá? Mas o calor das situações que o mundo enfrenta sem Jesus. Tristeza, sofrimento, a gente começa a presenciar tudo isso. Jesus, ele oferece para nós, ele está oferecendo para que nós possamos viver esta vida nova, vivendo uma vida nova. É o tema que nós queremos falar hoje à noite. E meu irmão, para você poder viver essa vida nova, alguma coisa é importante e é fundamental a pessoa saber. Porque se ela não sabe, como é que ela vai desfrutar de uma coisa nova se ela não sabe? Para mim poder viver uma vida nova, em primeiro lugar, eu preciso saber, eu fui comprado por Cristo. Amém? Fui comprado por Cristo. Cristo nos comprou. A Bíblia diz que Cristo nos comprou com o seu sangue derramado na cruz do Calvário, e Ele nos comprou para Deus. Nós somos comprados para Deus, e isso faz uma grande diferença na minha vida, para que a partir daquele momento que eu fui comprado, eu possa agora viver uma vida nova, porque agora eu estou em Cristo.
Para mim estar em Cristo, eu tenho que saber que Ele me comprou. Diz a palavra, fala lá no livro de 1 Pedro, que nós somos comprados do nosso fútil procedimento, da vida errada, da vida pecaminosa, que vivíamos antes de conhecer a Cristo. Fomos comprados, fomos tirados de lá, para viver uma vida nova. Agora que estamos em Cristo, Deus espera que eu viva essa vida nova. Amém, irmãos? É um propósito de Deus, é o desejo que está no coração de Deus, que eu possa viver essa vida nova. Agora, como eu já mencionei hoje, para mim poder viver essa vida nova, eu tenho que saber que eu fui comprado. E outra coisa, meu amado, nós não fomos comprados, diz a Bíblia, não foi com ouro e nem com prata, mas nós somos comprados com o precioso sangue de Jesus. Amém? Nós somos comprados pelo precioso sangue de Jesus, custou a vida de Jesus, Jesus nos comprou para Deus, para podermos agora viver para Deus. Tem um versículo que está na Bíblia, você que está com sua Bíblia aberta, se você quiser acompanhar, lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 6, o versículo 20, aqui o apóstolo Paulo, ele está falando aqui de uma coisa bastante importante na nossa vida, e veja o que ele está dizendo aqui, ele diz assim, porque fostes comprados por preço, agora glorificai a Deus no vosso corpo. Meu irmão, para mim poder viver essa nova vida, eu tenho que saber que eu fui comprado. E a Bíblia diz que eu fui comprado porque fostes comprado por preço. Agora, glorificai a Deus no vosso corpo. Deus nos deu o nosso corpo para nós podermos glorificar Ele, para nós podermos exaltar o nome dEle, dia após dia. E Ele diz, glorificai a Deus. A nossa vida, ela deve ser uma vida de sempre, de estarmos glorificando, exaltando a Deus, por tudo que Ele fez por nós. Tem um hino que nós cantamos, por tudo que tens feito. E realmente, meus irmãos, é uma das áreas que Deus espera que nós possamos estar glorificando a Ele por tudo que Ele realizou na nossa vida. Eu comentava esses dias com uma pessoa, Deus Ele quer, a gente até estava estudando o Salmo 103, Deus Ele quer que os seus filhos, você que foi comprado por preço pelo sangue de Cristo, Deus Ele quer que nós não esqueçamos de nenhuma coisa que Deus fez na nossa vida. Por outro lado, nós temos uma batalha que se trava, que o diabo ele trabalha de todos os meios para nós esquecer daquilo que Deus já realizou na nossa vida. Se eu fosse perguntar agora para cada um de vocês, quantas bênçãos você já alcançou? Qual é a resposta que eu iria ouvir? Olha, esse ano Deus me abençoou de várias maneiras. Conte, meu irmão, pelo menos uma. Qual que foi? Meu irmão, por que isso? Por que essas coisas acontecem? É porque nós vivemos no mundo, diz a palavra de Deus, o mundo inteiro jaz no maligno. E o sistema desse mundo que nós estamos vivendo, ele está preparado para nós esquecermos de tudo aquilo que Deus realizou na nossa vida. Muitas vezes, amanhã, muitas vezes ocorre, a gente não se lembra quais os hinos que foram cantados. Facilmente foge da nossa mente. Qual é a palavra que foi pregada? Facilmente vai fugir da nossa mente. E uma das coisas, meu amado, que o diabo ele trabalha muito na vida dos filhos de Deus, fazer você e trabalha para fazer a mim também, esquecer que eu fui comprado por preço, que eu fui comprado pelo valor do sangue de Cristo. Vira a folha da sua Bíblia, você que está em 1 Coríntios, 1 Coríntios 7, verso 23, diz assim, porque fostes comprados, porque fostes comprados
não vos torneis escravos de homens. Veja o que diz aqui a palavra. A Bíblia está mencionando, porque eu fui comprado por Cristo. Quando eu fui comprado por Ele, está dizendo a Bíblia, não é para mim mais tornar escravo de ninguém, mas é para mim agora ser livre, para mim poder adorar o Senhor. É o que está ensinando a palavra me ensina, eu fui comprado para mim viver uma vida livre, para mim poder adorar e glorificar o Senhor. Amém, meu irmão? Não deixe o diabo trabalhar na sua mente, que você não foi comprado. Você foi comprado. Se você crê no perdão dos seus pecados, se você crê que o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário foi para te purificar você de todo o seu pecado, de toda a sua injustiça, então você foi comprado pelo sangue dele. Amém? E não deixe o inimigo fazer isso esquecer da sua mente, mas tenta afirmar e se lembrar dia após dia, porque, meu amado, a chave da nossa vitória é você lembrar que você foi comprado. Lembre que você foi comprado, dia após dia, porque isso vai te dar muitas vitórias na sua vida. Ainda tem um versículo aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 5, eu estava meditando hoje nesse versículo, isso me chamou bastante atenção, aonde a Bíblia diz o seguinte: ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto, outorgando-nos o penhor do Espírito. Nós vamos aqui analisar um pouquinho. Diz aqui a palavra, ora, foi o próprio Deus que nos preparou para isto. O que Deus preparou para nós? Se você analisar, está lá no versículo 17, para você ser uma nova criatura, para você ser mais do que vencedor, para você ser aquela pessoa que vai viver de vitória em vitória. Veja o que diz aqui a Bíblia, também, continuando o que Deus tem preparado, ele diz, para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Outorgar é dar, é doar, é presentear, e diz aqui, o penhor é uma fiança, uma garantia, que Deus, Ele preparou para nós, que somos seus filhos, através do sangue de Cristo. Então veja aqui, vamos analisar o que diz aqui a palavra. Deus, Ele nos comprou, Ele nos deu o penhor do Espírito, que é a fiança. Nós somos comprados por Cristo, e o Espírito Santo, Ele está testificando no nosso espírito que somos filhos de Deus, que Cristo nos comprou. Por isso, meu amado, quando vier alguma coisa querendo trazer confusão na sua mente, lembre-se, eu fui comprado, e Deus, Ele tem me dado o penhor, Deus tem me dado a fiança, não preciso mais ser escravo. Vamos aqui ver um pouquinho, quando alguém comete um crime, hoje tem a fiança, o sujeito vai lá, paga a fiança de tanto valor, ele se torna o quê? Livre daquele crime, não é verdade? Diante da nossa justiça, Jesus, Ele pagou também a nossa fiança, Deus nos deu ela em Cristo Jesus, para nós podermos agora viver uma vida livre no Espírito, diz aqui a palavra, no Espírito, no poder do Espírito Santo, para nós podermos agora viver essa vida livre. E muitas das vezes os cristãos não estão vivendo essa vida livre. Tem um hino que é cantado, eu gosto muito daquele hino, o Vivo Morto, e tem outro que é cantado, Livre estou. Meu irmão, nós devemos que cada dia estar cantando, eu sou livre, Cristo pagou a minha fiança, o meu pecado, as minhas coisas erradas que eu tinha feito, Cristo pagou, e Ele me deu agora o Espírito Santo como garantia, meu amado. O Espírito Santo, além de Deus ter pagado, Deus preparou para mim essa liberdade, e Ele deu para nós agora o Espírito Santo como garantia,
que vai sempre estar garantido para mim e para você. Você é livre, eu sou livre, Cristo me libertou. Eu fui comprado, não foi com ouro nem com prata, mas foi com o sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Essa é a maior alegria para nós. E quando eu estava hoje meditando nessa palavra, isso trouxe uma alegria que vocês nem sabem o que está aqui dentro. A alegria que Cristo trouxe, que Ele traz, porque eu posso agora desfrutar com o maior prazer dessa vitória que Cristo alcançou para mim. Você pode também, meu amado. Amém? Nós podemos em Cristo Jesus. Você foi comprado. Nós fomos comprados para poder viver uma vida livre, para adorar o Senhor. E a garantia é o Espírito Santo. É Ele que garante. Amém, irmãos? Como é que Ele garante? Porque a Bíblia diz que Jesus, Ele está assentado à direita do Pai, e Ele enviou o Espírito Santo, que está conosco. Diz a Bíblia lá no Evangelho de João, o Espírito Santo, o Consolador, que nos consola, Ele vai estar conosco. E hoje na ministração do louvor, quando nós cantamos ali, eu navegarei no oceano do Espírito. Meu irmão, começa a meditar um pouquinho o oceano, a imensidão que é, você começar a navegar nessa imensidão do poder de Deus, nessa fiança que Cristo alcançou para você e para mim, no poder do Espírito, nós não vamos ser muito mais vitoriosos na nossa vida. Amém? Você vai ser mais vitorioso na sua vida, quando você começar a desfrutar e a navegar no oceano do Espírito. Segundo ponto, para nós podermos viver uma vida nova. Primeiro, eu tenho que estar sempre na minha mente, eu fui comprado por Cristo, então eu posso viver essa vida nova. Segundo, ter uma boa comunhão com Cristo. Meu irmão, se nós vivemos uma vida nova, no momento que a pessoa passa a viver uma vida nova, essa pessoa tem uma boa comunhão com Cristo, tem uma boa comunhão com Ele, e essa boa comunhão, ela começa a levar alguns princípios básicos da vida cristã, básicos para uma pessoa que é nova criatura. Quais os princípios básicos? Ler a palavra, oração, são os princípios básicos. Terceiro, ter comunhão com os irmãos, são os princípios básicos da vida cristã, que me leva a viver essa vida nova, vivendo uma vida nova no meu dia a dia. E eu quero falar aqui também, dentro dessa, viver em comunhão com o Senhor. Jesus, quando Ele começou a dar o ensinamento, o Sermão do Monte, que começa no capítulo 8, termina no capítulo 7, quando Jesus ele chegou ali no capítulo 6, versículo 6, Jesus ele disse, quando nós vamos orar, ele disse, e quando você vai orar, entra no teu quarto, e orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que te vê em secreto, te recompensará. Eu já falei uma vez aqui sobre uma explicação desse texto, quando, no passado, quando eu aprendi, eu ignorava orar em voz alta, com base nesse versículo. Eu pegava, olha, Jesus falou que eu devo que entrar em secreto, lá no meu quarto e orar. E eu ficava nesse versículo, mas orando e pedindo uma direção do Senhor. O que é entrar em secreto? Quarto é o lugar nosso de intimidade. Jesus ele falou, entra no teu quarto. O que ele está dizendo? Entra em intimidade com o Pai. O Pai que está te vendo em secreto, o teu Pai que te vê em secreto, Ele vai te abençoar, e você vai ter a recompensa. E Ele diz, entra no teu quarto. Segunda coisa que Ele diz, fecha a porta. O que é fechar a porta? Você se desligar de tudo aquilo que está acontecendo ao teu redor.
Se nós olharmos antes, ou melhor, no verso 7, Jesus falou: e não useis de vãs repetições. Quantas vezes as pessoas estão orando, mas estão usando de vãs repetições? Isso é, ele está orando, está falando, mas o pensamento dele está girando, vai longe, está rodando. Meu irmão, você não entrou em secreto com teu pai, você não entrou no quarto, você não fechou a porta. Quando o motivo de você orar, quando você vai orar, se desliga de tudo aquilo que está te trazendo preocupação na sua vida, para você poder ter comunhão com Ele. Isso é vivendo nova vida, isso é viver nova vida. E diz a palavra, quando eu entro na presença do Senhor, eu fecho a porta, o que vai acontecer? Deus vai me recompensar. E qual é a recompensa de Deus? Ele vai responder a minha oração, Ele vai responder a sua oração. Essa é a recompensa que Deus está falando, que Jesus está falando, olha, que Deus vai fazer. E quantas vezes as orações não são respondidas? Porque muitas vezes é usado de vãs palavras. Não fechamos a porta para poder falar com o Senhor. Se eu fosse perguntar para você, quantas vezes você já fechou a porta para falar com o Pai? E fosse perguntar para você, quantas vezes que você orou, você não fechou a porta? Talvez você está lá orando, uma vez quando você abre o olho assim, nossa, está na hora de eu sair para o trabalho. Nossa, está na hora de eu levantar, está na hora de eu fazer aquilo, está na hora de fazer aquilo. Meu irmão, você não fechou a porta. Porque tem um montão de coisa ali que estava participando junto. É a mesma coisa se você estiver ali na rua, começa a orar ali, fica de olhos fechados no meio da rua. O barulho vai te chamar a sua atenção. E muitas vezes as coisas deste mundo, elas estão tirando a comunhão dos filhos de Deus. Jesus, Ele espera que nós possamos ter uma boa comunhão com Ele. Tenha uma boa comunhão com Ele. Se desliga dessas coisas. Se nós olharmos lá na Bíblia, quando Jesus ele estava falando, né, no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, ele está falando sobre a oração. E ele diz: pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á, pois todo que pede recebe, o que busca encontra. E aí em Lucas lá ele fala no versículo 13, ele diz que se um filho pede ao pai um pão, o pai ele não vai dar coisas ruins, ele vai dar coisas boas. E aí no verso 13 ele diz: quanto mais o vosso Pai Celeste vos dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Meus irmãos, para recebermos o poder do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo em nós, nós precisamos entrar no nosso quarto, fechar a porta, se desligar de tudo aquilo que nos preocupa, para poder ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Abre a sua Bíblia lá no livro de Filipenses, no capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. Filipenses 4, versos 6 e 7, diz assim a palavra do Senhor: ele diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, meus amados, o que nós aprendemos aqui, a Bíblia está falando aqui, para nós podermos ter uma boa comunhão com o Senhor, para mim poder ter uma boa comunhão com Ele, eu não posso andar ansioso. Quanto tranquilizante muitas vezes que tem que ser tomado, para poder tranquilizar as pessoas. E a Bíblia diz: não andeis ansiosos, por coisa alguma. Não é para mim andar ansioso. Por quê, meu amado? A ansiedade, ela impede você entrar no quarto. Ela impede você ter uma verdadeira intimidade com Deus, uma verdadeira comunhão. Por isso que Paulo está aqui orientando: olha,
não andeis ansiosos por coisa alguma. Talvez nessa noite aqui tem bastante ansioso. Você está aqui, você talvez orou, está orando, está ouvindo a palavra, mas você está ansioso para chegar amanhã, para poder fazer aquele negócio que você planejou fazer. Ou está ansioso para acontecer alguma coisa que está por acontecer. A Bíblia fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Fazei conhecidas diante de Deus as vossas petições. Isso é, meu amado, quando a Bíblia está falando aqui, que é para nós fazer conhecidas, Deus, Ele sabe, diz a palavra, que antes da palavra chegar na nossa boca, Ele já sabe o que nós vamos dizer. Antes do pensamento chegar na nossa mente, Ele já sabe o que nós vamos pensar. Mas Ele está dizendo aqui, na Bíblia, que é para nós fazer conhecidas, isso é, para nós poder falar, Pai, eu preciso disso na minha vida. Deus, eu preciso dessa mudança na minha vida. Pai, eu preciso dessa transformação. Deus, eu preciso que o Senhor realiza coisas na minha vida, porque a minha vida desse jeito não está muito boa. Eu preciso de um renovo. Fazer conhecidas. Ele diz as nossas orações e as nossas petições, aquilo que eu estou pedindo diariamente. Deus, eu preciso que o Senhor faça isso na minha vida. E Ele vai fazer. E ele menciona aqui no último versículo, verso 7 melhor, concluindo, ele diz, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Então a paz de Deus, ela quer guardar o nosso coração. Por que guardar o nosso coração? Quando o nosso coração é guardado pelo Senhor, o que vai acontecer, meu irmão? Quando ele é guardado pelo Senhor, não vai ter lugar para a ansiedade, não vai ter lugar para o pecado, não vai ter lugar para as obras da carne, porque Jesus ele diz que é do coração do homem que procede os maus pensamentos. Está lá registrado no livro de Mateus 15, 19. Do coração do homem que procede as coisas erradas. E aqui Paulo está falando, e a paz de Deus vai guardar os nossos corações, vai guardar o nosso entendimento, vai proteger a nossa vida. Mas quando a paz de Deus ela virá na nossa vida? Quando eu tenho intimidade com o Senhor, quando eu tenho comunhão com Ele, quando eu passo a viver uma vida entrando no meu quarto, entrando em comunhão com o Senhor, fechando a porta. Eu queria, meu amado, deixar isso aqui para você nesta noite. Fecha a porta quando você vai orar. Tenta fechar a porta. E se você não está conseguindo, e se as coisas estão ainda te perturbando, mas insista. Deus, eu quero ter esse momento de intimidade com o Senhor. Eu não quero largar o Senhor por nada. Eu quero, Senhor, ter a Tua presença na minha vida. A Bíblia fala que Jacó lutou com o Senhor a noite toda. E ele falou, Senhor, eu só vou te deixar quando o Senhor me abençoar. E faz assim também, meu irmão. Senhor, eu só vou parar de pedir quando o Senhor me abençoar nesta área. Sabe quando isso vai acontecer, meu irmão? Quando Ele te dá uma bênção naquela área que você está buscando, Deus vai te dar na sua mente, em outra área que você vai precisar, da vitória dEle também na sua vida. Amém? Porque a nossa vida, ela precisa ser vivida de vitória em vitória. Vamos se colocar de pé e vamos orar nesse momento? Fecha os teus olhos e em comunhão com o Senhor, talvez o inimigo tenha aproveitado muito já na sua vida, para poder te cegar o seu entendimento, que você não foi comprado pelo sangue do Cordeiro. Mas diz para ele, nesta noite eu ouvi pela palavra de Deus, que eu fui comprado. Eu faço parte do povo
lavado e redimido do sangue do Cordeiro. Talvez você que está aqui nessa noite, você não está tendo uma boa comunhão com Cristo. Você talvez está precisando de fechar o teu quarto, fechar a sua mente a hora que você vai orar, se desligar das coisas que te preocupam, das ansiedades que dominam a sua vida. Peça ao Senhor, para que o Senhor possa fazer. Pai, eu quero no nome de Jesus, estar colocando cada vida diante de Ti, Pai. Cada um que agora, Senhor, está se aproximando do Senhor e está dizendo no seu coração: Jesus, eu preciso da Tua presença. Jesus, eu Te dou graças, porque nesta noite eu ouvi pela palavra que eu fui comprado com o sangue do Cordeiro. Sim, Jesus, eu quero Te louvar, porque o Senhor disse na Tua palavra também, que o Senhor quer que eu viva uma vida, Senhor, de intimidade com o Senhor. Meu Deus, eu quero orar por essa pessoa que está dizendo agora que ela precisa fechar a porta da sua vida para viver uma vida íntima com o Senhor. Pai, eu oro, Senhor, ajuda essa pessoa, Senhor, dê a ela uma vida de vitória. Senhor, eu quero orar nesse momento, como diz a Tua palavra, e o Deus da paz, Ele que vai guardar o nosso coração e o nosso entendimento. Deus, eu oro, guarda o coração de cada um aqui nesta noite, guarda o entendimento, a mente de cada um. Meu Deus, tudo isso que esses irmãos ouviram nessa noite, Pai, que seja guardado na mente, no entendimento de cada um, que o inimigo não tenha acesso de roubar essa palavra semeada, Pai. Eu ministro essa vitória, para que essa palavra, ela possa, Senhor, continuar falando ao nosso coração, todos os dias da nossa vida, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.